Olá, que tal? Como eu passei no último vídeo, minha professora, mi profe, me passou algumas atividades para que eu completasse antes da próxima aula. Vamos lá. Eu decidi então listar tudo que ela me sugeriu, tudo que ela me passou, porque agora é o momento que eu tirei para estudar antes da aula. Então agora, na próxima 1 hora e 30 no máximo, eu tenho uma reunião logo em seguida, vai ser o momento que eu vou me preparar para a próxima aula. A revisão do que foi dado na última aula eu já fiz logo após a aula, então agora vamos preparar para a próxima. Vou mostrar um pouco para vocês do que eu anotei aqui. Então, ó, primeiramente, a data. Data é um negócio que é muito interessante porque você pratica um pouco de gramática. Olha aqui. Oyes, a conjugação do verbo ser, não sei, o verbo ser, ou estar, também conhecido como verbo to be em inglês. Você pratica os números, meses, números maiores, né? O nosso ano, 2020. E aí eu coloquei o título, Estudos para a aula do dia 25 de maio de 2020. E aí vocês vão ver que tem algumas correções aqui. E aí como é que eu estou lidando com esse tipo de correção? Quero dizer, fazendo correções por minha conta, por mim mesmo. O que eu faço é o seguinte, eu quero que meu caderno tenha, apesar de ter erros, o que é normal e esperado, eu quero que tenha a maneira certa de se escrever, de se falar. Porém, isso não quer dizer que eu vá deixar de me arriscar e tentar escrever como eu pensaria por minha conta, sem ajuda. Então o que eu faço? Quando eu quero escrever algo assim, por exemplo, um título, ou uma frase, conversando com ela em espanhol por mensagem, eu escrevo a frase, e aí em seguida eu vou pelo computador e verifico as palavras que eu estou em dúvida, ou as estruturas que eu estou em dúvida, para ver se está correto. Então, assim, é uma consulta após a minha tentativa. E aí, como eu expliquei no último vídeo, eu gosto de deixar meu erro visível para mim, então eu não apago, mas eu faço uma correção como se eu fosse um professor de mim mesmo. Então eu mostro claramente onde está o erro e escrevo a maneira certa. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, então, classe. A palavra classe, aula, em espanhol é com um S só. Então eu cometi esse erro de transferência negativa, que é quando você transfere algo que lhe faz sentido na sua língua materna para a língua que você está aprendendo e um erro ocorre. E aí eu corrigi. Mesma coisa, 25. 25 se dice. E aí eu coloquei dessa maneira. E aí, em seguida, eu fiz o plano de estudos dessa semana. Quer dizer, de hoje, né, para a próxima aula. Então, a professora me passou, ela falou que o tema será comida e preferências dentro disso. Então, ela me passou um artigo de comida argentina, e aí ao lado eu coloquei as habilidades que isso trabalha. Então, nesse caso, leitura, cultura. O outro, ela pediu para eu escrever um pequeno texto sobre meus gostos de comida. Então, vai praticar na parte de escrita e produção. Ela pediu também para eu incluir fotografia de comidas do Brasil, entra em cultura também. Ela me passou algo de gramática, que é a conjugação do verbo gostar em espanhol, que tem uma conjugaçãozinha um pouco tricky, tem algumas regrinhas. Número 3, Lyrics Training Practice. Prática. Prática. Lyrics Training é um aplicativo. Lyrics Training é um aplicativo muito legal, que eu vou mostrar para vocês um pouco como funciona quando eu estiver praticando. Funciona assim. Você pode acessá-lo tanto no desktop, no seu notebook ou computador, ou no celular, tablet e daí por diante. Aí você baixa um app. E ele é assim, você escolhe uma música no idioma que você está aprendendo, no meu caso espanhol. Então eu vou pegar uma música de uma banda ou de um cantor que eu goste. E essa música eu vou poder ver o vídeo, ouvir a música e vai ter a letra embaixo. Só que a letra vai ter alguns gaps, alguns espaços para serem completados por mim. E ao lado vão haver opções. Então eu tenho que clicar na opção certa de acordo com o que eu escute. É muito bom para praticar novas palavras, desculpa, para aprender novas palavras e praticar a habilidade de compreensão auditiva. Conectando com algo que você gosta, né? Com o tipo de música que você gosta. E aí não só o que você já sabe que gosta, mas também possibilitando que você conheça outros gêneros, outros tipos de música, que são elementos fundamentais de qualquer idioma, na parte cultural e artística.
E é por isso que eu incluí agora. E quero incluir como uma prática constante. Então aqui, Lyrics Training Practice. E por último, novas palavras. Palavras novas. Tem algumas palavras que eu vi, por exemplo, na mensagem que ela me mandou, na música que eu estava ouvindo mais anteriormente, que eu anotei. E eu vou continuar um pequeno glossário, um pequeno caderno, uma parte do meu caderno para vocabulário, com definição e exemplos. E falando em música, é algo interessante. Enquanto eu estou estudando espanhol, quando eu estou focado em espanhol, eu amo música, eu faço tudo ouvindo música. E quando eu estou estudando espanhol, particularmente, eu tenho escutado apenas músicas em espanhol. Porque é algo que eu sinto que me imerge no idioma e não só no idioma de estar sempre ouvindo espanhol na minha orelha, mas na vibe, entre aspas, de estudar espanhol. Isso é algo importante. E são coisas que te colocam em contato com o idioma de maneira que você goste. Tem gente que não gosta de música, então cada um procure diferentes maneiras de maximizar a sua exposição ao target language, ao idioma-chave, ok? Eu vou começar aqui e a gente conversa já já. E aí, acabo de terminar agora a minha sessão de estudos de hoje, que demorou mais do que eu imaginava. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha 4 itens e eu esqueci de um no final, que é importantíssimo, que é anotar dúvidas ou coisas que passam na sua cabeça, hipóteses que você faz sobre o idioma que você pode confirmar com o seu professor? Pois bem, vou mostrar para vocês onde eu parei aqui. Pois é, eu lembro aqui que tinham todos esses itens, o artigo sobre as comidas típicas da Argentina, de Buenos Aires, escrever um pequeno texto com fotografias de comidas do Brasil também, estudar gramática, fazer a prática de listening com lyrics training e palavras novas. Eu parei, nem terminei o primeiro. E eu tô aqui desde, eu anotei aqui, 7h20, agora são exatamente 8h37, então 1h20 quase. 1 hora, tirando assim o tempo que eu fiz para gravar esse vídeo e o anterior. Então aí entra a importância de algo também chamado planejamento. É algo que demorou mais tempo que eu imaginava. Como eu disse, eu não estou estudando um idioma do zero, eu estou estudando um idioma do zero pela primeira vez há 15 anos. Então, assim, o tempo que eu levo para fazer as atividades vai ser algo que eu vou aprender com o tempo, conforme eu vou tendo mais essa prática. Porém, é importante que você tenha em mente, e isso é algo que sempre perguntam, quanto tempo tem que estudar por dia? Quanto tempo tem que estudar por dia? Não sei. Assim, você tem que ter em mente isso, que você tem que fazer as tarefas de casa, que você tem que ter um tempo para estudar, revisar o que está sendo estudado, se você tem um livro, revisar as sessões do livro que foram cobertas na aula anterior. Você tem que ter um tempo também para se antecipar com o que vai ter na próxima aula, isso é importantíssimo. Então, e também para praticar de outras maneiras, praticar habilidades, praticar leitura, praticar listening. E aí, então quantas horas? Não sei. Depende. Agora que eu estou voltando a estudar, eu posso ter até uma noção para poder falar para nossos clientes assim, quantas horas em média por semana. Mas depende. Quantas horas eu vou estudar essa semana? Quantas horas forem necessárias para eu cumprir o que eu coloquei como meu plano de estudo de espanhol para essa semana, para a próxima aula. Eu achei que eu conseguiria acabar hoje, mas me enganei. Eu acredito que eu vou precisar de mais umas 2 ou 3 horas para fazer tudo. E eu vou falar um pouco sobre como eu fiz a leitura do texto. Então, vou mostrar ali o texto. Esse é o texto que a prof me passou. 7 pratos típicos da comida argentina. Então, asado, chimichurri, empanada, choripán, locro, dulce de leche, alfajores e também mate. Essa é a lista de alimentos. E aí eu vou lendo, e aí a cada parágrafo, primeira coisa que é muito importante, eu não paro de ler para procurar cada palavra que eu não entenda. Isso é muito importante. Porque se você fizer isso, você nunca vai ler nada. E você vai perder a chance de adquirir uma habilidade que chama inferência, que é a capacidade de você inferir, quer dizer, entender o contexto ali no momento, fazer hipóteses e basicamente entender o uso da palavra pelo contexto. Procurar, pelo menos, imaginar como é a palavra utilizada. E também, como eu disse, não é prático. Se você ficar parando o tempo todo, você não vai conseguir compreender a mensagem geral do texto, o que você conseguiria, talvez, se você não parasse, mesmo não entendendo todas as palavras. E também vai ser extremamente cansativo, extremamente chato, exaustivo e vai demorar mais horas ainda do que já demora. Viu? Então, a cada parágrafo, eu leio um parágrafo, eu gosto de ler em voz alta para praticar minha pronúncia,
Aí, em cada parágrafo eu faço tipo um resuminho. Eu vou mostrar meu caderno agora. Aqui eu fiz um resumo dos principais pontos de cada parágrafo. E aí depois por cada prato, etc. Aí vocês vão notar que algumas palavras estão sublinhadas e estão sublinhadas de diferentes cores. Em rosa, eu coloquei basicamente palavras que eu não conheço. E aí, na maioria delas, eu fiz algo que é tentar fazer inferência, tentar compreender pelo contexto. Então, a cada palavra que eu não conhecia, eu tentava colocar, fazer uma setinha e colocar o que eu acho que essa palavra quer dizer. Por exemplo, adereçar. Adereçar. Eu acho, pelo contexto, que quer dizer temperar. Depois, no final do texto, eu vou pegar todas essas palavras e vou adicionar na minha lista de glossário de palavras novas para anotar no caderno com a definição e exemplos. Em azul, são dúvidas ou questionamentos ou inferências sobre gramática. Nesse caso aqui, por exemplo, também se suele tomar el 25 de mayo. Tomar o locro, que é um guiso. É tipo uma sopa. Então aqui eu notei que eles não utilizaram uma preposição para conectar o verbo e uma data, que é algo que acontece em inglês, né? Com uma data, a preposição on. E aí eu fiz esse questionamento, coloquei aqui sem preposição, então eu consigo inferir que é uma regra do espanhol, mas eu anotei aqui para eu verificar pesquisando e também com a professora no dia da aula. E em verde foram notas culturais. Por exemplo, aqui falando de Buenos Aires como como o bairro de La Boca, como o principal centro do tango em Buenos Aires. E aqui ele falou desse data de 25 de maio como el primer gobierno patrio. E aí pelo contexto, eu não consigo entender. O dia é um feriado que é o primeiro governo pátrio. Isso quer dizer o quê? Que é a independência? Depois de que eu terminar de ler o texto todo, eu vou pesquisar sobre isso. Então, assim, basicamente a leitura apenas, a leitura, tipo assim, leitura de fato é isso. É quando você lê com um propósito e lê de maneira ativa, né? Você está dialogando com o texto, você está indo além do texto, você está fazendo questionamentos, anotações e daí por diante, mas focando em principalmente obter a ideia geral do texto e tirar dele o máximo que você puder aprender. Leituras superficiais são coisas que tem que estar presentes no seu dia a dia com mais frequência, só que com uma maneira mais como entretenimento, por exemplo. No Instagram eu comecei a seguir algumas páginas em espanhol. Eu amo a banda Red Hot Chili Peppers. E tem um fã-clube muito grande no Instagram que é de uma página da Argentina. Então eu sigo essa página e aí lá eu leio coisas de maneira mais trivial. Tipo assim, eu não tô aqui, tipo, de manhã, dando uma pausa e eu tô olhando o Instagram, lendo um post e eu vou falar, ah, nossa, tem uma palavra que eu não conheço, vou anotar. Não, não, não. Mas quando eu tô pegando um texto para ler mesmo, aí isso tem que ser feito. Ok? Eu tive que parar agora porque a gente vai ter agora uma reunião de diretoria da Next, como toda segunda-feira, às 9 horas da noite. E amanhã, provavelmente, vou conseguir continuar e acho que finalizar esses estudos. E aí eu falo mais com vocês, beleza? Hasta luego.